E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, já favoreceu 115 condenados pela Lava Jato, que pediram anulação de provas ou atos da operação no último ano. Levantamento do jornal o Globo mostra que as decisões do ministro, com o aval da segunda turma do STF, ampliaram o histórico de derrotas impostas à maior operação de combate à corrupção do país. Toffoli se tornou relator das ações da Lava Jato no Supremo depois da aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Segundo o jornal, até o momento, Dias Toffoli já proferiu 128 decisões individuais que reverteram a situação de réus da Lava Jato. Foram ao menos 67 despachos que declararam inválidas as provas extraídas dos sistemas operados pela Odebrecht para o pagamento de propinas. Em outras 61 decisões, o ministro anulou todos os atos de inquéritos da Lava Jato contra investigados. Silvio, quero ouvi-lo aí sobre esse levantamento que foi divulgado aí pelo jornal o Globo, mas entre os beneficiados aí pelas decisões do ministro Dias Toffoli, diga-se de passagem, canetadas monocráticas, né, de um único ministro, estão aí os empresários Marcelo Odebrecht, os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, enfim, a lista é grande, né, Silvio, infelizmente. É uma ficha corrida, não é uma lista, né, Paula? Olha só, eu fico imaginando o que vai ficar para a história. Eu não sei se o ministro Dias Toffoli está preocupado com a sua própria imagem, com a própria história dele, que vai ficar para a magistratura, para o Supremo Tribunal Federal. Ele é um ministro da mais alta corte, a última corte recursal do país, a guardiã da Carta Magna. Eu não sei se ele está preocupado com o que será dito sobre ele, com o que as páginas do futuro vão dizer sobre ele. Porque a história que será contada é que ele anulou, e aí nós já estamos na casa da centena, porque você acabou de dizer, são mais de 100 casos relacionados à Lava Jato. E, inevitavelmente, essa mesma história vai lembrar que ele foi parar na página de uma revista, a Cruzoé, como o amigo do amigo de meu pai. Foi assim que Marcelo Odebrecht, a empreiteira que estava no epicentro do maior escândalo de corrupção da história da República Brasileira, citou um ministro da corte. O pai de Marcelo é Emílio, o amigo de Emílio é Lula, e aí você vai chegar em Dias Toffoli. Pois bem, eu fico só pensando como é que no exterior, porque a Lava Jato ela se espraiou para muito além das fronteiras brasileiras. Essas empresas tinham negócios no mundo todo, principalmente a Odebrecht e a JF, a Holding, a JBS. Então eu fico imaginando o que é que a justiça nos Estados Unidos, o que é que se passa na cabeça da força-tarefa da Suíça, porque sim, houve um acordo de cooperação entre a força-tarefa de Curitiba, os procuradores da Lava Jato de Curitiba e o Ministério Público lá na Suíça, autoridades de combate à lavagem de dinheiro em paraíso fiscal. Então, o que é que passa? Qual é a imagem que eles têm do Brasil? Um ministro que tem no seu currículo ter sido advogado do PT, ter sido advogado-geral da União de um governo do PT, foi mandado para o Supremo Tribunal Federal, não tinha notável saber jurídico, porque não conseguiu passar sequer num concurso para a magistratura, mas ganhou uma toga e fez dessa toga uma caneta para apagar o passado, uma caneta para tentar reescrever uma história ruim, uma história de corrupção. Então, o mínimo que eu acho que a gente pode deduzir de tudo isso é que Dias Toffoli não tem preocupação alguma com os livros de história, nem com os seus amigos, com a sua família, eu acho que ele não está preocupado com absolutamente nada. Ele está lá justamente para completar o serviço.